Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que disse-lhe: Senhor, vais lavar os meus pés? Então Jesus responde: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Então Jesus responde: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então responde Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo, e vocês estão limpos. Então, nessa meditação da Segunda-feira Santa, Santo Tomás vai explicar por que nosso Senhor Jesus Cristo tinha que lavar apenas os pés dos discípulos e não também as mãos e a cabeça, como queria São Pedro, né? Como o próprio Santo Tomás diz na Suma Teológica, para a gente entender as coisas incorpóreas, as coisas espirituais, a gente precisa partir das coisas corpóreas. Então, da mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo, partindo da purificação do nosso corpo, queria ensinar aos discípulos uma lição sobre a purificação da alma. Então, assim como o nosso corpo tem 3 partes ativas, né, a cabeça, as mãos e os pés, então, da mesma forma, a nossa alma também é dividida em 3 partes. Né? A razão superior, representada pela cabeça, a razão inferior, representada pelas mãos, e os pés representam os desejos, sensações, os sentidos. Então explica aqui Santo Tomás esse mistério. Corresponde à cabeça a razão superior, a potência pela qual a alma se inclina a Deus. Então a parte superior da alma, representada pela cabeça, é o nosso espírito, aquele que se inclina a Deus pela livre vontade. Então a vontade é uma característica do espírito. Não confunda com desejo. A vontade só existe em seres inteligentes, seres espirituais, nós seres humanos, nos anjos e em Deus. As mãos correspondem à razão inferior, pela qual a alma opera as boas ações. Então, as mãos, a razão inferior, é aquela que nós realizamos alguma obra. Então a gente vê que dos nossos membros, aquele que tem mais mobilidade é as mãos. Né? Eu posso girar para um lado, girar para o outro, para cima, para baixo. Né? As mãos têm uma mobilidade incrível. Então, esses membros correspondem à parte da alma representada pelas boas obras, as boas ações. Então, essas 2 partes superiores da alma, se elas estão lavadas, elas não precisam mais ser purificadas, né? Pois elas já estão limpas. A nossa cabeça, a parte superior da alma, o espírito, se inclina a Deus. As mãos fazem boas obras para Deus. Agora, os pés é diferente. Aos pés correspondem os sentidos e os desejos e as sensações que surgem dele. E assim como os pés, que estão sempre em contato com a poeira do chão, essa parte inferior da nossa alma sempre tem inclinações para concupiscências, né? Tem inclinação para o pecado, por estar relacionada com os desejos. E os desejos sempre nos levam a carnalidades. Ao contrário da vontade, não confunda desejo com vontade. Desejo é da nossa parte inferior da alma, semelhante aos animais, vontade é do nosso espírito, parte superior da alma. E a nossa livre vontade, se ela decide ceder às tentações do desejo, ela se aprisiona no pecado e perde a liberdade. Né? Então, essa parte inferior da alma, ela tem que estar em constante purificação. A gente não pode relaxar, tem que vigiar nessa parte. Então, por isso que Cristo sabia que aqueles que estavam limpos na cabeça, na sua vontade, que se inclina para Deus, e nas suas mãos, as boas obras, só precisavam ser purificados nos pés, pois está sempre em contato com esses desejos, né? Com essas inclinações da carne. Né? Como o apóstolo Paulo disse, a carne milita contra o espírito, né? A cabeça contra os pés, né? Então essa parte tem que estar em constante purificação. E continua Santo Tomás: Ora, nosso Senhor sabia que seus discípulos estavam limpos no tocante à cabeça, pois ele sabia que estavam unidos a Deus pela fé e pela caridade.
Ele sabia que suas mãos também estavam limpas, pois ele conhecia as suas boas obras. Porém, quanto aos seus pés, ele sabia que os discípulos ainda estavam, de algum modo, emaranhados naquelas inclinações às coisas terrenas que derivam da vida e dos sentidos. Então, você vê Pedro negar Cristo por 3 vezes, né? Cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, Judas o traiu, os discípulos se dispersaram, né? Tomé não creu na sua ressurreição, duvidou. E tudo isso é a parte inferior da alma lutando contra as duas partes superiores, né? A carne lutando contra o espírito. Então, por isso tem que haver essa constante purificação. Por isso que lavar os pés é importante. E a meditação de Santo Tomás para a terça-feira santa é Cristo preparando-se para lavar os pés dos discípulos. E o versículo que ele coloca em destaque é João capítulo 3, versículo 4, que diz: levantou-se da mesa, depois as suas vestes, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Então Jesus pegou a toalha e enrolou na própria cintura. Atentem a esse detalhe. Continua Santo Tomás. Cristo, em seu serviço humilde, mostra que ele é mesmo verdadeiramente um servo, mantendo-se fiel à sua palavra. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por uma multidão. Mateus 20, versículo 28. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, nesse maravilhoso ato, Jesus mostra grande exemplo de humildade. E um fato interessante é que, naquela época, um rabino ou mestre era cercado por discípulos. E aqueles discípulos que não tinham como pagar o mestre, ele pagava através de pequenos serviços. Só que tinha um serviço que era tão humilhante que os discípulos não faziam ao seu mestre. Que era justamente quando chegava um visitante na casa, lavar os pés do visitante. Então o discípulo fazia qualquer serviço, mas esse ele não se rebaixava a esse ponto. Então eles pegavam aquele servo, aquele escravo mais humilde e colocavam ele para lavar os pés do visitante. Então esse ato que nem os discípulos faziam, lavar os pés do seu mestre, Jesus, para mostrar tamanha humildade, ele disse: os discípulos não lavam os pés do mestre, pois o mestre agora vai lavar os pés dos discípulos. Vocês acham humilhante? Pois quem vai se humilhar sou eu, para mostrar que aquele que se humilhar será exaltado. E Simão Pedro viu aquele exemplo de tamanha humilhação de Jesus, que ele disse: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés, né? Você não vai submeter uma humilhação dessa, né? E Jesus disse: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então Jesus cinge-se, enrola a cintura com uma toalha branca para iniciar esse maravilhoso ato de humildade. E naquela época, como todo mundo semita ali, todo mundo parecido, para diferenciar um cidadão livre de um escravo, né, era preciso colocar no escravo um pano branco enrolado na cintura ou no braço. Então você sabia que aquele cara era escravo. Então Jesus, para mostrar tamanha humilhação, ele disse: eu estou aqui perante vocês como escravo, cingido com esse pano branco. Tamanha humilhação Jesus fez, justamente para dar um exemplo, né? Então Jesus disse que era para os discípulos seguir o seu exemplo, assim como ele fez, era para os discípulos fazerem também, né? Então essa meditação de terça-feira, ela é fantástica. 3 considerações místicas a respeito do lava-pés. O versículo que ele coloca em destaque é João 13, versículo 5. Deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então ele diz que pode-se dizer que isso simboliza 3 coisas. A primeira, o derramar de água numa bacia é símbolo do derramamento de seu sangue sobre a terra. Então, como nós vimos, a parte inferior da nossa alma, que é simbolizada pelos pés, está em constantemente contato com o solo, com o chão, com as impurezas da terra. E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo caiu sobre essa terra justamente para purificar a parte inferior da nossa alma, purificar o solo, nosso desejo, nossos sentidos,
Então, esse derramar da água na bacia simboliza justamente isso, o derramamento purificador do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, purificando o homem de todo o pecado. Segunda consideração mística acerca do lava-pés é, pelas palavras, e começou a lavar, está simbolizada a imperfeição humana. Não importa o grau de perfeição de um homem, ele sempre precisa ainda ser aperfeiçoado. Então Jesus começou a lavar os pés. E essa lavagem ela tem que ser contínua, essa purificação diária dos nossos pés. A parte inferior da alma, sentidos, sensações, desejos, elas sempre têm essa inclinação de concupiscência. Então tem que ser um processo contínuo de aperfeiçoamento. Não importa o quão santa uma pessoa seja, ela precisa dessa contrição, mortificação, purificação, arrependimento diário, assim como foi simbolizado no Antigo Testamento. O povo foi batizado na água, no mar, pela passagem do Mar Vermelho, e também na nuvem. Passaram pelo mar apenas uma vez, mas a nuvem estava com eles todos os dias. Foram batizados no mar e na nuvem. Então, esse processo de purificação diária, simbolizado pela nuvem. Terceira consideração mística acerca do lava-pés é a toalha de linho branco utilizada por nosso Senhor Jesus Cristo para enxugar os pés dos apóstolos. Então, essa toalha de linho branco representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, branco, alvo, imaculado, santo. E como a toalha entrou em contato com os pés, a parte inferior do ser humano que está sempre em contato com a sujidade do solo, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua carne, sofreu o castigo de todas essas impurezas do ser humano. Assim como o bode Azazel, nosso Senhor Jesus Cristo tomou sobre si a iniquidade de todos os homens. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então esse é o mistério da toalha de linho branco. A água representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que lava o pecado, lava as impurezas. Mas se você lavar os pés de alguém e não enxugar, se ele pisar no solo de novo, o segundo estado é pior do que o primeiro. Então, por isso que tem que ser enxugado. Então, por isso que o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo é o sangue, representado pela água, e o seu corpo, representado pela toalha de linho branco. E isso é uma prefiguração maravilhosa da Eucaristia. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que é a meditação da quinta-feira, a última ceia.